Fala, aprendiz. Bora lá para mais uma aulinha de Flask. Na aula passada nós fizemos funcionar aqui, né? Se tiver logado, o faça login. Se não tiver logado, vai aparecer faça login em todos os campos. Eu vou fazer login. Eita, que meu computador tá travando. Fiz login aqui, meu carrinho que tá vazio. Depois nós vamos configurar ali a página do cliente, mas vamos aqui terminar a página inicial. Com isso, mudou aqui, tá vendo? Não é mais faça login, agora eu já direciono para o meu carrinho, que vai me levar lá para o meu perfil. Da mesma forma, aqui vai adicionar, né, no carrinho, vai continuar aqui na página, só que ainda não está funcionando. Só que nós precisamos também verificar caso tenha item dentro desse carrinho. Caso tenha item aqui dentro. Cadê o cliente? Nosso carrinho está vazio, ó. Todos os carrinhos, né? Ninguém fez nenhuma compra. Mas caso tenha item ali, como que nós vamos fazer? Bom, eu vou copiar aqui, ó, um item aqui. Por exemplo, eu vou pegar esse banana nanica, sem a vírgula, dar um Ctrl C aqui e vou adicionar no carrinho ele. A única diferença é que essa quantidade vendida vai ser só quantidade. E aqui, obrigatoriamente, precisa ser 1, né? Então, deve aparecer para mim aqui que eu tenho um item no carrinho. Que eu tenho esse item aqui já no carrinho. Como que eu vou fazer isso? Vamos voltar para o código. No HTML, no home.html. Então nós fizemos até aqui na aula passada, né? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos dentro desse formulário aqui, ó, nós vamos excluir esse input, que é o adicionar ao carrinho ou faça login, tá? Pode excluir ele. Nós vamos passar vários parâmetros aqui, mas eu vou deixar para depois. Primeiro nós vamos entender aqui como é que nós vamos fazer esse botão funcionar, né? Se tem item no carrinho ou não. Bom, primeiro, eu vou fazer uma verificação se ele está logado. Então, igual eu tenho aqui, né? Algumas verificações, ele está logado, ele faz isso, não está logado, ele faz aquilo. Então, se logado. Sempre que eu abro um Jinja, eu fecho ele para não correr risco de ter problema depois, né? Sabemos que dá. Então, vamos agora fazer um for aqui. Nós temos um for aqui, um laço, para os produtos dentro dos vendedores, para todos os produtos, né? Dentro de todos os vendedores, que vai fazer com que ele apareça. E temos um for na lista de vendedores, total. Então, o que mais falta aqui? Um laço na lista de clientes, né? Nós precisamos, ela está sendo passada aqui, ó, lista de clientes. Está aqui, lista clientes. Vou deixar igual para não dar problema. A lista de clientes. Beleza, então aqui eu vou fazer um laço, né? For para cada cliente em lista de clientes. Então tá vindo aqui para mim. Comecei o Jinja, fecho ele. Abro as aspas duplas e as chaves, né? Colchetes. Abre os colchetes, duas, abre e fecha. 2 porcentagem. E assim nós fazemos o código Jinja aqui dentro. End for. Então, iniciei um for, finalizo o for. Perfeito? Então vamos continuar aqui. Aí aqui eu vou fazer outra condição. Se o produto, aqui vai aparecer, né? Se o produto, se... antes eu preciso fazer uma condição para verificar o cliente. Porque eu não sei quem está logado, então vai aparecer
para todos. Então eu preciso ter uma condição aqui. Eu recebo o e-mail, deixa eu verificar aqui. O e-mail do usuário. Não. Aqui, ó, eu vou precisar passar outro parâmetro, que vai ser o usuário logado. Tá? Qual usuário? Que usuário que está logado? E aqui eu vou receber a section cliente. Tá? Com isso, o que eu guardo na section cliente? Na seção do cliente aqui, eu guardo o e-mail dele. Se você não lembra, na aula passada eu ensinei lá como que usa a section aqui do Flask para iniciar uma sessão, né? Então aqui eu guardo aqui dentro, isso aqui representa o e-mail do cliente que está logado. Tá? Se ele não tiver logado, esse usuário logado vai receber vazio. Então vai receber uma string vazia. Esse usuário logado tem que ser passado aqui, que recebe usuário logado, vírgula. Então aqui já está passando na renderização da página, tá? O e-mail, através dessa variável usuário logado. Iniciar o Python que ele parou. Não tinha parado. Parece que não. Atualizar aqui para ver. Ele tinha parado sim, no computador que travou. Finalizo e inicio de novo. Então conseguiram entender aqui? Então eu crio uma variável dentro do Python e eu consigo através do Flask, do render template do Flask, na hora que eu renderizar a página, essa página aí com essa variável. Então ela vai ser renderizada junto com a variável que eu criei, que eu passei aqui, ó, como parâmetro, tá? Então eu crio uma variável, que é esse azulzinho aqui, um pouco mais claro, que aumentei a tela. Com esse azulzinho aqui eu crio, essa variável que eu criei, eu dou normalmente o mesmo nome da variável que está sendo recebida. Então aqui eu posso passar qualquer coisa, eu posso passar uma string, eu posso passar o que eu quiser, tá? O que ela vai receber. Mas isso aqui vocês têm que entender que essa variável recebe essa. Tá dando pau lá no meu Jinja. Ah, porque eu deixei o if sem terminar. Esse if aqui sem terminar. E esse aqui vazio. Então vamos lá. Já vou finalizar esse aqui, que está virando uma bagunça. Eu vou usar ele depois. Então aqui eu vou fazer outra condição, outro if. Se usuário logado for igual, aí eu preciso saber quem está logado, né? Não, então isso aqui não pode ser aqui. Vou fazer o seguinte, ele tem que ser depois do cliente. Vou fazer ele aqui mesmo. Então, se o usuário logado for igual cliente e-mail, aí ele vai entrar aqui dentro desse laço. Tá? Então tá perfeito, eu não mudei praticamente nada. Lá em cima continua igual, eu só continuei aqui a condição aqui embaixo. Aí eu vou criar outra condição aqui. Isso é programação. Lógica de programação é isso. A gente pensando de como fazer para ir filtrando o máximo possível. Então aqui, se o usuário logado faz aquilo, antes de eu fazer isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Se o usuário logado igual cliente, aqui, se logado, tá? Se ele está logado, ele vai fazer tudo isso que está aqui dentro, até esse end if aqui. Mas eu preciso também fazer se ele não tiver logado, né? Então eu esqueci disso. Então eu venho aqui, vou criar outro Jinja, que vai ser um else, aqui caso ele não esteja logado. Caso ele não esteja logado, eu vou criar aqui um input, o input submit, tá? Com o valor faça login. Lembra? Se ele não tem login feito, ele vai pedir para que faça login.
tá? Então ele vai submeter, se ele não tiver logado, ele vai estar escrito isso daqui. Se ele tiver logado, ele vai fazer tudo que tiver aqui dentro. Então vamos continuar filtrando aqui. Continuando aqui, se o usuário for o que está logado, ele vai ter que verificar os produtos desse usuário. Então, se o usuário logado, eu vou fazer outra condição. Vou fazer outra condição aqui, que é se ele está logado. Tá, então eu vou ter que ver o produto. Se o produto... Da onde que eu tiro esse produto aqui? Esse produto eu tiro do meu for. Eu ainda estou dentro dele, tá vendo? Ele está terminando ali. Então eu ainda estou dentro desse laço aqui, ó, que é do vendedor, de todos os produtos. Então eu estou verificando todos os produtos. Então eu vou verificar agora dentro do cliente, do laço do cliente, se o produto está em cliente carrinho. Tá? Então eu entrei dentro de cliente, cada cliente aqui nesse laço, dessa lista de clientes, que é todos esses clientes. Cada cliente é um desse aqui. Então o que que eu pego, o que que eu quero desse aqui? Eu quero esse aqui, carrinho. Então eu vou verificar o carrinho. Se o produto está dentro do carrinho. Beleza? Então se o produto está dentro do carrinho, ele vai ver aqui o nome do produto e vai verificar se está dentro, se o produto está dentro do carrinho. Se o produto está dentro do carrinho, termine esse if aqui. Se o produto está dentro do carrinho, eu vou criar aqui um input, submit, que vai ser o outro botão. Que no caso, se tem um produto dentro do carrinho, eu vou precisar informar, né, que o item no carrinho. Então aqui eu estou dizendo que o item está no carrinho. Eu vou dar um quebra de linha. Quebra de linha é o e-comercial, hashtag e-comercial, hashtag, vou dar 10 pixels de quebra de linha, ponto e vírgula. Tá vendo? Já ficou até azulzinho ali, o VS Code já entendeu que isso aqui é uma quebra de linha. Eu quebrei a linha, tá indo para a próxima, para baixo. Aí agora eu vou passar a quantidade. Quantos tem dentro do carrinho? Vou colocar esse aqui maiúsculo. A quantidade que vai receber uma variável Python aqui, que vai ter o cliente. Aí eu vou buscar a quantidade. Então dentro do cliente, eu tenho aqui o cliente. Aí eu vou filtrar o produto. Né? Depois de eu entrar dentro do cliente, eu tenho que entrar dentro do produto e buscar a quantidade. Então como é que eu faço isso? Cliente, abro aqui, carrinho, né? Entro dentro do carrinho. Aí agora eu vou entrar dentro do produto. Aí eu ponho aqui produto, sem aspas, que é uma variável, tá? Isso aqui. Então aqui eu estou dentro do produto. Aí agora eu quero a quantidade. Aí ele vai me retornar a quantidade, a resposta da onde que eu fui entrando, né? Então eu entrei dentro do cliente. Depois eu entrei dentro do carrinho, que é esse dicionário aqui. Termina aqui, ó. Aí eu entrei dentro do produto que eu quero, que mostra. Busquei a quantidade e o resultado, minha resposta, é isso aqui. Não importa o número que tenha, é o que ele vai mostrar ou que tenha. Pode ter uma string, pode ser booleano, pode ser qualquer coisa que ele vai mostrar esse resultado aqui, desse jeito, chamando a variável desse jeito. Vou dar outra quebra de linha, e-comercial, hashtag 10 pixels, ponto e vírgula. Aí agora eu vou dizer o que ele pode fazer se ele clicar no botão. Adicionar mais um. Então ele vai adicionar mais um. Isso se o produto tiver no carrinho. Tá aqui, se o produto tiver no carrinho. E se não tiver? Então aqui eu vou colocar um else. Tá? Um else.
que é e se não, né? E se. E eu vou dar um input, submit. Só que agora o valor vai ser somente adicionar ao carrinho. Vai ser somente adicionar ao carrinho, porque não tem um produto dentro do carrinho, né? Se ele tem, faz isso. Se ele não tem, faz isso. Se ele não está logado, faz isso. Deu para entender? Então aqui nós trabalhamos bastante com o Jinja hoje. Ainda vamos fazer mais uma coisinha aqui, mas vamos ver como é que ficou lá. Tá vendo? Aqui o produto não está no carrinho. Esse aqui, esse produto banana. Esse produto, banana nanica, está no carrinho. Então, ele identifica o item no carrinho, a quantidade que tem no carrinho. E caso eu queira, se eu clicar no botão, eu vou adicionar mais um. Tá vendo como é que ficou aqui nosso botão? Ficou um pouquinho maior, né? Mas com vários incrementos. Então, o item no carrinho, né? O item já está no carrinho. A quantidade e adicionar mais um. Aí esses itens não estão no carrinho, então eles ficam assim. Então eu vou colocar esse banana prata no carrinho, só para vocês verem a diferença. Então eu vou lá no vendedor, vou buscar aqui, é esse aqui, ó, banana prata. Vou copiar e vou jogar no carrinho desse cliente aqui, né? Que é o que nós estamos trabalhando. Tá aqui, banana prata, quantidade vendida não, aqui é quantidade somente. Eu vou colocar 3, tá? Eu tenho 3 itens desse no meu carrinho. Vamos lá, vou atualizar a página. E você já tem aqui, ó, item no carrinho, a quantidade 3 e adicionar mais um. Caso eu clique, eu adiciono mais um, mas isso já é o back-end. Isso já vai ter que ser trabalhado no Python, tá? Então, por enquanto, aqui é só o front-end, só o que ele vai mostrar aqui pra gente. Então, esse aqui ainda não tem no carrinho. Assim que eu clicar, ele muda o botão, fica desse jeito. E com um item. Esse daqui, assim que eu clicar, ele muda a quantidade somente. Então ele não vai mudar nada disso, só vai mudar a quantidade para 2, 3, cada clique que eu der, ele aumentar uma quantidade. Ok? Nós precisamos também ter um botãozinho aqui, remover do carrinho, né? Então nós vamos remover esse item do carrinho, caso ele esteja no carrinho. Remover um por um também. Eu não posso remover todos. Lógico, o back-end vai ser feito no Python. Aqui nós estamos fazendo só o front-end, por enquanto. Só o Jinja. Então vamos voltar lá para o código. Aqui no HTML, só no front-end por enquanto. Depois que terminar esse formulário, tá? Terminei o formulário de envio de novo produto, né? Adicionar no carrinho. Agora eu vou criar, vou dar um quebra de linha aqui. E agora eu vou criar um formulário para exclusão, para retirar o item do carrinho, né? Então o mesmo esquema, o mesmo pensamento do outro. Se logado, né? Preciso saber se tiver logado. Só vai aparecer esse botão se tiver logado. Então não precisa nem ter um else esse aqui. Termino aqui. Sempre para evitar problemas. Agora eu vou fazer um for. Eu posso até copiar o for do cliente lá de cima. Então eu vou fazer o seguinte. A aula já está ficando longa demais. Então eu vou copiar esse aqui, ó, que é o mesmo for, tá? Como eu termino ele ali, eu não posso usar o mesmo. Então aqui eu vou usar o mesmo. Eu vou ter que criar um novo. Finalizo ele aqui. Nunca esqueça disso. Tá? Se não finalizar, certeza que vai dar erro. Tá? Você sempre vai esquecer. Às vezes você pode querer ir escrevendo depois ir finalizando. Mas acaba que fica muito grande assim. Ó, e esse nem está tão grande. Só que aí você esquece de finalizar algum. Então é melhor já iniciar e finalizar ele. Vou fazer uma condição aqui para verificar se o item está no carrinho. Então, se cliente, carrinho, produto, mesmo esquema do outro. Então, cliente, né? Que é a variável temporária ali criada no laço. Vou entrar dentro do carrinho dele e vou verificar o produto. Esse produto funciona ainda, essa variável produto, porque eu ainda estou dentro desse laço. Tá? Ainda estou dentro do laço onde mostra todos os produtos. O laço termina aqui, ó, depois da div. Então, como eu estou dentro do laço, eu posso usar ainda essa variável.
Finalizo aqui o for, né? End for. Tenho aqui agora... não, aqui é if, end if. Olha eu errando, eu já ia dar erro. Aqui é if, que é a condição, tá? Então, se cliente, carrinho, produto. Ou seja, se tem o produto dentro do carrinho, eu vou criar aqui um formulário do método post. Por enquanto não tem nenhuma action, tá? Que vai ser o excluir o produto, né? Remover o item do carrinho. E por enquanto também eu só vou passar aqui, como eu só estou trabalhando no front-end, eu vou passar aqui só o excluir. Excluir não, é remover. Remover do carrinho. Então ele só vai aparecer, esse botão só vai aparecer se o produto estiver no carrinho. Se ele estiver logado e se o produto estiver no carrinho. Se caso o produto tenha no carrinho, ele vai aparecer esse botão. Vamos lá dar uma olhada. Tá vendo? Ele aparece somente no produto que tem no carrinho. Assim que eu clicar, ele vai me remover uma quantidade. Aí se eu clicar 3 vezes nesse, ele some e volta a ficar desse jeito. A mesma coisa nesse. Esse aqui, como tem uma quantidade só, assim que eu apertar, ele vai sumir apenas um. Depois a gente pode mudar a cor desses botões, né? Deixar ele vermelhinho, chamar mais atenção. Esse aqui deixar verdinho, para especificar que já tem item no carrinho, diferenciar, né? Um do outro. Então nós podemos mudar isso aí depois. Por enquanto a aula de hoje é isso. Nós fizemos aqui bastante coisinha com o Jinja. Ele é meio complicado de entender, mas ele é um Python no HTML. Se você renderizar essa página de outra maneira que não o Flask, ele não vai entender e vai virar uma bagunça. Isso aqui vai ficar aparecendo como se fosse coisas escritas normais no HTML. Agora, como a gente renderiza ele por aqui, ó, tá? Renderiza ele pelo Flask, por aqui. Então, ele identifica esse Jinja, esse código lá dentro. E facilita bastante a nossa vida esse código, viu? Nós poderíamos fazer tudo isso daqui com JavaScript, mas nossa aula aqui é de Python, então nós vamos fazer tudo que puder com Python. E aqui a gente já aprende um pouquinho mais do Python, que é usado, né? O laço, condições, se isso, se aquilo. Por enquanto aqui só condições e laço, né? Mas tem 1 milhão de possibilidades aqui de trabalhar com Python dentro do HTML. Então por enquanto é isso, pessoal. Não esquece de deixar uma curtida aí se esse vídeo te ajudou, tá?